e examinar tanto a cooperação geopolítica quanto a econômica que poderia resultar do fim do conflito na Ucrânia. Obviamente, teríamos que ver esse conflito chegar a um fim bem-sucedido e duradouro para que isso fosse possível. E a última coisa, em que concordamos é que, enquanto nossas equipes estarão trabalhando em tudo isso, nós 4 que estávamos aqui hoje, nós 5 que estávamos aqui hoje, vamos continuar envolvidos nesse processo para garantir que ele avance de maneira produtiva. Como é que um final duradouro e bem-sucedido se parece? Você apresentou alguma proposta aos russos hoje? Bem, existem alguns princípios subjacentes. Isso precisa ser um fim permanente para a guerra e não um fim temporário como vimos no passado. Nós sabemos apenas. A realidade prática é que haverá alguma discussão sobre território e haverá discussão sobre garantias de segurança. Esses são apenas fundamentos básicos. Isso sustentará e fundamentará qualquer tipo de discussão, mas eu acho que a parte mais importante é que o presidente declarou seu desejo, sua determinação de acabar com esta guerra, de acabar com a matança que está acontecendo, a morte e destruição que estão ocorrendo enquanto esta guerra continua mês após mês. E os campos de batalha do leste e sul da Ucrânia são inaceitáveis. Não é do interesse de nenhum dos países, não é do interesse do mundo e certamente não é do interesse dos Estados Unidos e da Europa. Então, todas essas coisas irão impulsionar as negociações daqui para frente. E como você pode ver, o presidente Trump está determinado a agir muito rapidamente. Acabamos de ter uma ligação de chefe de Estado, a primeira em anos. E aqui estamos nós, menos de uma semana depois, no mais alto nível do ZEWA e do governo russo, e esperamos continuar a manter esse ritmo, não apenas acabar com a guerra, mas também desbloquear o que pode ser. Relações muito produtivas e estabilizadoras no futuro. Você mencionou o território. É aceitável para o Cineura que a Rússia retenha qualquer território anexado desde o início da guerra em fevereiro deste ano? Bem, eu acho que essas são coisas essas são para serem discutidas, e essas são coisas que começarão e farão o trabalho árduo pela frente. Mas o importante é que iniciamos esse processo e o que o presidente não achou aceitável foi uma guerra sem fim na Europa que estava literalmente se transformando em um moedor de carne, de pessoas de ambos os lados. Então, se você pensar apenas em alguns meses, o presidente Trump mudou toda a conversa global de não se a guerra vai acabar, mas apenas como ela vai acabar. E somente o presidente Trump pode fazer isso. E no Salão Oval, há menos de uma semana, tanto o presidente Putin quanto o presidente Zelensky disseram a ele: só você, presidente Trump, poderia levar esta guerra a uma conclusão. Bem, novamente, não vamos pré-negociar um fim para este conflito. Essas são as coisas que precisam acontecer através de uma diplomacia dura e difícil e em salas fechadas ao longo do tempo. O único líder que pode fazer isso acontecer, reunir pessoas para falar seriamente, é o presidente Trump. Ele é o único que pode fazer isso agora. A segunda coisa que eu diria é que para que um conflito termine, todos os envolvidos nesse conflito têm que estar de acordo com isso, tem que ser aceitável para eles. Precisamos entender isso. Já se passaram 3 anos desde então. Não houve contato regular entre os Estados Unidos e a Rússia. Então, o objetivo da reunião de hoje foi seguir a ligação telefônica do presidente há uma semana e começar a estabelecer essas linhas de comunicação. O trabalho continua. Hoje é o primeiro passo de uma jornada longa e difícil, mas importante. E o presidente Trump está comprometido em pôr fim a este conflito, como ele disse quando fez campanha para presidente. E ele quer que isso termine de uma maneira justa. Ele quer que isso termine de uma forma que seja sustentável e duradoura. Não que leve a outro conflito em 2 ou 3 anos. Isso não será fácil de alcançar, mas ele é o único no mundo que pode iniciar esse processo. Donald Trump é o único líder no mundo que poderia iniciar esse processo. E hoje foi o primeiro passo nesse processo. O alívio das sanções estará envolvido em qualquer normalização ou tentativa de equilibrar mais a relação entre os europeus e a Rússia? E os russos mencionaram o alívio das sanções na reunião de hoje? Sanções resultam desse conflito. Existem sanções que foram impostas como resultado deste conflito. E então eu diria a você que
Para pôr fim a qualquer conflito, é necessário que haja concessões feitas por todos os lados. Não vamos predeterminar quais são essas concessões, certamente. Não vamos negociar isso hoje ou em uma coletiva de imprensa, por assim dizer. E há outras partes que têm sanções. A União Europeia terá que estar à mesa em algum momento, porque eles também têm sanções que foram impostas. Então, mas o objetivo é pôr fim a este conflito de forma justa, duradoura, sustentável e aceitável para todos. Como isso será? Bem, é sobre isso que o engajamento contínuo tratará. E os europeus sugeriram que se sentem muito marginalizados sobre como o processo se desenrolou até agora? Como você pretende abordar suas preocupações e eles serão incorporados em reuniões futuras? Meu comentário é que durante 3 anos e meio de conflito, ninguém conseguiu reunir nada mais. Como o que vimos hoje, porque Donald Trump é o único líder no mundo que pode. Então ninguém está sendo deixado de lado aqui. O presidente Trump defende iniciar um processo para acabar com o conflito. Primeiro, começa com o fim do conflito. Trump tenta trazer paz, é o que ele defendeu durante sua campanha. É algo pelo qual o mundo deveria agradecer ao presidente Trump por fazer. Ele conseguiu alcançar o que por 2 anos e meio, 3 anos, ninguém mais conseguiu. Olha, é senso comum. Se você vai reunir os dois lados, você tem que falar com ambos os lados. E continuaremos a lembrar a todos, literalmente. Minutos após o presidente Trump desligar com o presidente Putin, ele ligou e falou com o presidente Zelensky. Então, a diplomacia de vai e vem aconteceu ao longo da história. Aconteceu em todo o mundo. Estamos absolutamente falando com ambos os lados. O secretário de Estado acabou de se encontrar com o presidente Zelensky dias atrás, junto com o vice-presidente, 7 membros do gabinete na Europa ao mesmo tempo, realmente mostrando a importância de envolver nossos aliados. O presidente Trump falou com o presidente Macron ontem mesmo. O primeiro-ministro do Estado está vindo para Washington na próxima semana. Então, acho que os fatos continuarão a refutar essa noção de que nossos aliados não foram consultados. Eles estão sendo consultados literalmente quase todos os dias e continuaremos a fazer isso. Você marcou uma data para os dois presidentes se encontrarem nessa reunião e pode esperar por isso? Nós não definimos essa data, mas os dois presidentes falaram sobre se encontrar e esperam se encontrar. Você pode nos contar um pouco sobre a reunião de hoje? Como foi a interação? Como você caracterizaria as discussões? Positivo, otimista, construtivo. Todos lá para chegar ao resultado certo, baseado em soluções. Discutimos isso depois. Não poderíamos ter imaginado um resultado melhor. Após esta sessão, foi muito sólido. Você vai viajar para a Rússia novamente, Sr. Witkoff? Não tenho certeza, mas faremos essa determinação no futuro. Os europeus em Kirsten, no Reino Unido, o primeiro-ministro disse que os GCUA precisam apoiar qualquer tipo de solução europeia para a guerra. Isso é algo que você está disposto a se comprometer? Certamente temos novamente como um princípio fundamental. Temos o presidente, muitos de nós como membros de ex-membros do Congresso, nós mesmos pedimos que os europeus continuem a contribuir para a nossa defesa comum, continuem a compartilhar. O fardo da defesa da OTAN continuará a destacar que, embora as coisas tenham melhorado, começando com o primeiro mandato do presidente Trump, o fato de que 1/3 de nossos aliados da OTAN ainda não contribuem com o mínimo de 2% de seu PIB para a defesa, uma década depois disso, todos nós coletivamente fizemos esse acordo, o que não é aceitável. Temos a cúpula da OTAN se aproximando em junho e esperaríamos, com o tipo de conflito, o tipo de guerra e destruição que vimos na Europa, infelizmente, nos últimos anos tivemos 100% no mínimo e, de fato, estamos excedendo isso. Então, veja, este é um esforço comum. Isso não é apenas sobre o que os Estados Unidos vão continuar a contribuir e o que vamos continuar a pedir ao contribuinte americano. Fazer essas decisões difíceis, devemos contribuir para a nossa defesa comum. Esperamos. Isso é uma via de mão dupla para aliados europeus. Reino Unido, França e outros estão falando sobre contribuir mais fortemente para a segurança da Ucrânia. Achamos que é uma coisa boa. Você saiu desta reunião convencido de que os russos querem paz? Você disse que pode levar algum tempo para se convencer disso. Até daqui a pouco. Eu não vejo a diplomacia dessa forma. Acho que a diplomacia, em última análise, se baseia em ações, é baseada em compromissos que são mantidos. Então, acho que eles
Saí hoje convencido de que estão dispostos a começar a se envolver em um processo sério para determinar como e quão rapidamente e através de qual mecanismo pode-se pôr fim a esta guerra. Se podemos ou não alcançar esse resultado, obviamente dependerá da disposição de cada lado neste conflito em concordar com certas coisas. Então, acho que é importante ter esta reunião porque realmente não tivemos muito envolvimento com os russos por quase 3 anos. E isso prepara o terreno para futuras conversas. Como isso se desenrolará dependerá das partes e de sua disposição de comprometer e cumprir. Será testado em breve, mas reitero, o presidente Trump deixou muito claro durante a campanha que ele achava que este conflito precisava acabar. Ele é o único líder no mundo que poderia ter iniciado um processo como o que vimos aqui hoje, e este processo vai continuar. Quando você fala sobre um fim duradouro e sustentável do conflito, significa que seja aceitável para todos os envolvidos, e isso obviamente inclui a Ucrânia, mas também nossos parceiros na Europa e, claro, o lado russo também. Então, gostaria de agradecer aos parceiros na Arábia Saudita, aos anfitriões por reunir tudo. Especialmente ao príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman e sua equipe. Estamos nos movendo rapidamente, o que significa que eles se moveram muito rapidamente para serem anfitriões tão graciosos e certamente todos nós somos gratos. Isso são muitas perguntas. O órgão assumirá um papel de mediação mais ativo à medida que essas negociações avançam? Bem, essa é uma decisão que cabe ao reino tomar, mas posso dizer que o reino da Arábia Saudita está desempenhando um papel indispensável para tornar o dia de hoje possível, não apenas nos hospedando, mas reunindo as partes para ter essas conversas. Acho que é algo pelo qual somos muito gratos. Algo pelo qual somos muito gratos pela parceria que temos com eles em uma série de questões, e sendo esta uma delas, agradecemos a eles por fazerem isso. E esperamos que eles se ofereceram, e acredito que continuarão a ser úteis de qualquer maneira que puderem. Serei extremamente breve. Então, qual é o próximo passo agora? A equipe de alto nível que você mencionou é número 2 ou 3? Sim. Então deixe-me explicar isso. O próximo passo é multitrack. O primeiro próximo passo é trabalhar através de nossas respectivas equipes no lado diplomático, apenas para garantir que nossas missões diplomáticas possam funcionar. Houve uma série de ações recíprocas tomadas nos últimos 10 anos que realmente diminuíram nossa capacidade de operar em Moscou, por exemplo, e eles argumentariam sua capacidade de operar em Washington. Vamos precisar ter missões diplomáticas vibrantes que sejam capazes de funcionar normalmente para poder continuar esses canais. O segundo é uma equipe de alto nível, incluindo aqueles que são especialistas nesses tópicos, o lado técnico, para começar a se engajar com o lado deles, sobre os parâmetros, de como seria o fim deste conflito. E nesse aspecto, obviamente, haverá engajamento e consulta com a Ucrânia, com nossos parceiros na Europa e outros, mas em última análise, o lado russo será indispensável para esse esforço, e assim, esse processo começará. E então o terceiro é, junto com esses outros dois, começar a se engajar em identificar as oportunidades extraordinárias que existem caso este conflito chegue a um fim aceitável, as oportunidades credíveis que existem para se associar com os russos geopoliticamente, em questões de interesse comum e, francamente, economicamente, em questões que esperançosamente serão boas para o mundo e também melhorarão nossas relações a longo prazo entre esses dois países importantes. Portanto, todos esses 3 esforços acontecerão em conjunto. Obviamente, o diplomático Achamos que esperamos avançar rapidamente nisso porque envolve o tratamento de nossas respectivas missões. O segundo será difícil, que é a questão da Ucrânia e o fim desse conflito. Mas acho que isso é essencial para que a terceira parte seja possível, que é a nossa capacidade de trabalhar juntos em outras questões geopolíticas de interesse comum e, claro, algumas parcerias econômicas bastante únicas e potencialmente históricas também. A chave que abre a porta para essas oportunidades, no entanto, é o fim deste conflito. Quando a equipe de alto nível se encontra, tem alguma data? Não há data definida, mas o presidente Trump, como você viu nas últimas 4 semanas, não é paciente para obter ação. Impulsiona, move força, ele quer coisas feitas, querer fazer isso, e ele está se movendo rapidamente para cumprir as promessas ao povo americano ao ser eleito presidente. Se reúne, já há alguma data? Certo. E então, em termos de número 1, a restauração das missões diplomáticas, você se lembrará que a primeira grande retaliação foi após o envenenamento de Skripal. Useu-a sob um de seus predecessores, Sr. Tillerson. Expulsaram muitos diplomatas russos, aos quais eles responderam,
O consulado em São Petersburgo foi fechado pelos russos. Vocês fecharam o consulado em Seattle e vários outros. Eles vão ser. Bem, é sobre isso que vamos falar. E, em última análise, você sabe, novamente não vou negociar ou trabalhar nisso em público. É sobre isso que esses canais tratarão. Mas, em última análise, o objetivo que precisamos ter é que devemos ter alguma normalidade em nossas missões e em sua capacidade de funcionar. E, nas principais embaixadas, independentemente consulados, quero dizer, se nossos canais diplomáticos estiverem quebrados, será muito difícil manter um engajamento consistente em uma série de tópicos, incluindo alguns irritantes não relacionados, que poderiam descarrilar as conversas mais amplas sobre a Ucrânia. Portanto, tem que haver alguma melhoria na forma como nossas missões são capazes de trabalhar e no ambiente e espaço que lhes é dado para operar. Então, isso é algo que queremos avançar rapidamente e é importante preparar o terreno para as outras duas coisas que queremos fazer. Mas eu acho que o ponto-chave em tudo isso será se um acordo pode ser alcançado com todas as partes envolvidas sobre uma resolução aceitável para o conflito na Ucrânia. Porque se isso acontecer, não só o mundo será um lugar melhor, mas eu acho que haverá algumas oportunidades bastante únicas de trabalhar com eles em áreas de interesses geopolíticos bilaterais e algumas oportunidades econômicas muito únicas. Mas precisamos resolver a situação na Ucrânia primeiro de uma maneira que seja aceitável para todos. Certo, minha última pergunta. Então, mas isso significa? Se você conseguir que as equipes voltem ao nível operacional normal e o pessoal nas embaixadas, você considera o caso Switchball da anexação da Crimeia encerrado? Não há mais problemas? Porque eu acho que, você sabe, você mencionou que Keir Starmer estará em Washington na próxima semana. Posso imaginar que os britânicos não estarão particularmente... Sim, eu não vou negociar ou discutir cada elemento das perturbações que existem ou existiram em nossas relações diplomáticas e a mecânica disso. Basta dizer que o presidente Trump prometeu e pretende cumprir sua promessa de fazer tudo o que puder para pôr fim a este conflito. Não podemos fazer isso a menos que tenhamos pelo menos alguma normalidade na forma como nossas missões diplomáticas operam em Moscou e em Washington, D.C., e por isso precisamos trabalhar para melhorar isso. E vamos trabalhar com eles para ver o que é possível dentro desse contexto. Isso inclui remover Lavrov de tomar, rescindir as sanções que foram impostas contra Lavrov? Ainda não estamos nesse nível de conversa, mas haverá uma série de tópicos que terão que ser discutidos ao longo do caminho. Ainda nem começamos esse processo. Hoje foi um acordo para iniciar a falar sobre essas coisas. Obrigado. Thank you.